Pessoal, turma, tudo bem? Joinha? Bora estudar um pouco mais? Bora estudar os conditionals, tá? Num outro vídeo nós temos, que a gente também chama de if clause, tá? Tem um outro vídeo que tem o if clause 1, somente o if clause 1. Nesse vídeo eu coloquei o 2 e o 3 juntos, tá bom? Então, bora lá. Gostaram das minhas ondinhas? Saudade da praia, né, minha filha? Nossa Senhora. Então, vamos lá. Bom, if clause type 2, the second conditional. Então, a gente já viu lá no if clause 1 que toda ação tem uma reação. Tudo que eu faço no presente tem uma reação no futuro, tá? Então, ó, o que eu faço no presente, eu tenho uma reação no futuro. Então, o if clause fica sempre no presente e a segunda frase no futuro. Ação, reação. A ordem dos tratores pode alterar, não altera o viaduto? Pode. Eu posso trocar as frases de colocação, começar com outra frase e depois para condicional? Pode. A única diferença é que não vai usar vírgula. O if clause 2, a mesma função é essa. Condicional com if, segunda oração. Posso trocar, colocar o if no meio? Posso, somente sem vírgula, tá? Qual é a ideia central do if clause tipo 2? Se algo acontecesse, outra coisa também aconteceria, tá? Se algo acontecesse agora, outra coisa também aconteceria no futuro. Aqui é a história do toda ação tem uma reação. O if clause 2 é o chorar pelo leite derramado. Se eu tivesse feito tal coisa, outra coisa aconteceria. Do tipo assim, se eu estudar para a prova, eu passarei. Presente, se eu estudar, eu passarei. Para futuro. Se eu estudasse, eu passaria. Tá? Se eu estudasse, eu passaria. Ok? Ouria. Uria vem da onde? Do Woody. Não o Woody do Toy Story. Tá? É outro Woody. Tá? O passado de Will. É Uria. Would like, gostaria. Would dance, dançaria. Would speak, falaria. Tá? A segunda parte da frase é a consequência lógica da primeira. No entanto, ambas exprimem uma condição improvável. Tá? No 1, uma possibilidade. No 2, algo improvável. E depois no 3 a gente vai ver que é um impossível. Tá? A segunda oração mostra um cenário hipotético do que aconteceria caso a primeira ação, que já é incerta, acontecesse. Então, o que eu uso aqui? Como é que eu monto o if clause 2? Simple past e o would, tá? Esse would aí. Esse aqui, ó, não é o carinha amigo do Andy, tá? Então, if, se, como diz a minha mãe, lindeza, o se não existe. Ah, se eu tivesse feito tal coisa, mas não fez. Então, o se não existe, tá? Então, if, simple past e a segunda oração, o would e o verbo. Would like, gostaria. Would dance, dançaria. Would study, estudaria. Exemplo, if I studied hard, I would pass the test. Se eu estudasse com afinco, eu passaria na prova. Estudasse, passaria, tá? Nesse caso, por algum motivo, falta de tempo, por exemplo, não é provável que eu estude. Por causa disso, a segunda parte da frase é apenas uma hipótese improvável do que aconteceria caso eu conseguisse estudar. Só. Também é possível inverter a ordem das frases sem que seu significado se altere. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Estrutura invertida, would, mais o verbo, mais o if, mais o simple past, tá? I would pass the test if I studied hard. Eu passaria na prova se eu estudasse bastante, tá? Aquilo que eu falei, posso trocá-lo, posso, o if vai estar no meio, a única diferença, não tem vírgula, tá?
Observação, se utilizarmos if mais o verbo to be, utilizaremos o were para todas as pessoas, tá? Aqui não é para he, she, it, was e para o I was. Todos eles ficam were. If I were you, I would study. Se eu fosse você, eu estudaria. Dica importantíssima. Muitas vezes a gente não usa. Que legal. Só que não. O if clause tipo 3, o terceiro condicional, é tipo aquele lá. Impossível, impossible, já era. Ideia central, se algo tivesse acontecido no passado, outra coisa também teria acontecido no passado. Aí é passado, já foi. Essa é a verdade que a dona Cleusa fala. Se não existe. Se já foi, tá? Nesse caso, estamos lidando com uma situação absolutamente imaginária e irreal. Não há a menor possibilidade de ação de se concretizar, uma vez que estamos falando exclusivamente sobre o passado. Se algo no passado tivesse acontecido, que na verdade não se concretizou, outra coisa também teria acontecido, que hipoteticamente falando, né? Poderia ter acontecido, porque já foi, acabou, ok. Como é que ela forma? Qual é a estrutura dela? O if, o had, o past participle, mais o would have e o past participle. Aqui é o past perfect. Então, no primeiro a gente usou o simple present, no segundo o simple past, aqui past perfect, tá? O had e o verbo principal no particípio passado. E aí, a continuação dele, a segunda frase, com would have e o past participle, tá? If I had studied hard, I would have passed the test. Se eu tivesse estudado muito, eu teria passado na prova. Perdeu mesmo, já era, tá? Nesse caso, eu não estudei e fui mal na prova. A ideia é que se eu tivesse estudado, eu teria passado. Se fosse possível voltar no tempo e estudar mais, eu teria conseguido, tá? Também é possível inverter? Também é possível inverter. Fica o would have, mais o particípio passado, mais o if, mais o had, mais o particípio passado. I would have passed the test if I had studied hard. Eu teria passado na prova se eu tivesse estudado bastante, tá? Se utilizarmos o if mais o verbo to be, também fica o were, sempre, tá? If clause é sempre were, ok? No presente não, tá? É is, are normal. Mas no passado é sempre were. If I were you, I would have studied. Se eu fosse você, eu teria estudado, tá? Resumindo a história das provas, é isso. Olha lá, os 3 if clauses. If I study, I will pass. Se eu estudar, eu passarei. If I studied, I would pass. Se eu estudasse, eu passaria. Então, quer dizer aqui, né? If I had studied, I would have passed. Se eu tivesse estudado, eu teria passado. Já era, tá? É isso que acontece muitas vezes no nosso dia a dia escolar, né? Vamos deixar tudo para a última hora. Quando a água estiver batendo no popô, a gente corre. Às vezes a gente se afoga. Tá bom? Galera, é isso aí. Assistam o outro vídeo falando do if clause 1. Assistam esse que é bem resumidão. Qualquer dúvida é só perguntar. Many kisses. Bye bye. See you.